unidad problema número 6 del área de injuria de la facultad de la UNR nos habla que en horas de la madrugada, Graciela y Julio vuelven a Rosario en auto por la autopista Rosario-Buenos Aires. A la altura de Pueblo Ester, sufren un accidente. La información médica demuestra politraumatismo con signos de síntomas neurológicos a evaluar. Qual habrá sido a causa? Bien, e nessa unidade problema nós outros como os médicos que vão atender Graciela e Julio, temos que saber basicamente o que hacer, pero principalmente as diferenças entre acidentes e sinistros. Acidentes vai ser quando ocorre alguma coisa que é imprevista, que não seja deseada, tem falta de intencionalidade, sua consequência vai generar danos e também as consequências vão ser imediatas. Já os sinistros têm que ver mais com os acidentes que ocorrem em autopistas que são previsíveis. Poucos acidentes de tráfego de trânsito são caracterizados como acidentes, porque estes generalmente são causais e inevitáveis e ocorrem por erro humano. E as causas desses sinistros podem ser tanto intrínsecas quanto extrínsecas. Intrínsecas como fator personales, as condutas tanto do motorista quanto do peatón, e também extrínsecas, que vai involucrar o meio, as condições de trabalho, o auto, as condições do auto. Que aí, nessas causas podemos pensar no que habrá sido a causa. Ele pode ter dormido ao volante, ele estava sob o efeito de drogas, havia ingerido álcool, sobre todas essas coisas. E sabemos que aqui na Argentina há a lei de trânsito número 2449, que habla que a concentração de álcool para dirigir um auto tem que ser menor que 0,5 gramas por litro, na moto 0,2 gramas por litro, e cargas pesadas ou pessoas não podem ter álcool em el organismo. Saber o que significa um politraumatismo. Uma pessoa politraumatizada nada mais é do que uma pessoa herida que vai apresentar duas ou mais lesões traumáticas, que podem ser periféricas, graves, viscerais ou complexas, e que isso podem ter complicações a nível do aparato respiratório ou circulatório, ou seja, que vai comprometer a vida de forma imediata ou não dessa pessoa. Quando isso ocorre, quando nós outros como médicos ao chegar ao local, temos que saber hacer principalmente o que eles chamam de ABCDE del politraumatizado. E o que seria isso? Seria uma avaliação primária. Vamos mirar lá em cena e o paciente está se movendo, está bem, está sangrando, como está sua pele. Perguntar a ele o que passou, quanto tempo se passou. E desde aí essas divisões, cada letra dessas acá significa uma coisa. O lá tem que ver com airway, ou seja, a passagem do aire. Vias aéreas permeáveis. Ou seja, temos que mirar a fala, a fonação, se a fonação foi afetada, ocorreu algum trauma em la via aérea superior. Se o paciente está desacordado, temos que lembrar que a musculatura se vai relajar, ou seja, temos que ponerlo de boca hacia arriba e levantar seu mentón.
Também é importante mirarmos se há algum elemento estranho em la via respiratória. É importante, dentro das vias aéreas, essa parte da via aérea superior, mirar la parte de la coluna cervical, que tem que ser mantenida imóvel e alienada com o corpo e com a ajuda de uma outra pessoa. E o que nós vamos fazer se suspeitamos de alguma lesão na coluna cervical? Se o paciente já estiver inconsciente, estiver com dolor no queixo, seus sentidos estiverem um pouco deteriorados, e se for um trauma por caída ou uma colisão veicular. Depois, temos o B, que nos habla do breathing, ou seja, a respiração do paciente, respiração e ventilação. Temos que saber que a todo traumatizado se administra oxígeno. Se ele respira, podemos poner la mascarilla com oxígeno. E se não está entubado ou com apneia, hacemos uma pressão positiva com a bolsa válvula máscara com o reservório. Temos que verificar o diafragma, a expansão torácica e a entrada bilateral do aire no pulmão. O tórax da pessoa deve estar desnudo. Temos que fazer uma palpação buscando fracturas costales e crepitantes, que para mirarmos se pode ter um pneumotórax ou um pneumomediastino, mirar a frequência cardíaca, mirar a saturação da sangre, a oximetria e mirar se há alguma alteração que pode comprometer essa respiração. Depois, vamos ao C, que habla de la circulação, que devemos fazer acá. Devemos que palpar os pulsos centrais e periféricos, sempre recordar de fazer isso bilateralmente, aferir a tensão arterial, evaluar o estado de consciência, a diuresis, a piel da pessoa. E esses pulsos, nós temos que recordar que temos o pulso radial, cubital, carotídeo, braquial, femoral, o popliteo, que vai ser atrás da rodilha, o dorsal do pé, o tibial, o temporal e o facial. E dentro da circulação também é muito importante mirar se há alguma hemorragia, que é a primeira causa de morte. A hemorragia pode se dividir de grado 1 hasta grado 4, que vai ser na maior. O grado 1 vai ser na perda menor que 15% do volume total de sangue, e o último grado, o grado 4, vai ser a perda maior que 2 litros de sangue. Depois de la C, temos la D, que seria disability or neurologic status, ou seja, avaliar se ocorreu algum dano neurológico. E o que nós fazemos acá, miramos basicamente o tamanho, a reação pupilar da pessoa que sofreu o acidente, mirar se ele está em alerta, se vai responder a estímulos dolorosos, se está inconsciente, se não tem resposta. E desde aí podemos falar também do nível de consciência, que é a escala de Glasgow, que vai ser utilizado para medir o nível de consciência, e que o valor máximo, a puntaje máxima vai ser 15 pontos e a puntaje mínima
3. E se divide basicamente em resposta ocular, donde miramos se como está a abertura ocular desse paciente. Desde aí miramos se esta é espontânea, que são 4 pontos, se obedece a uma ordem verbal, vão ser 3 pontos, se responde, se lhe duele, 2, e se é sem resposta, 1 ponto. Depois da resposta ocular, temos a resposta verbal, onde miramos se o paciente está orientado e conversando, que seriam 5 pontos. Se está se está orientado e hablando, seriam os 5 pontos. Desorientado e hablando, seriam os 4 pontos. Se ele está dizendo palavras inapropriadas, vão ser 3 pontos. Se ele hace sonidos incompreensíveis, 2 pontos. E sem resposta, 1 ponto. E depois da resposta verbal, temos a resposta motora. Se ele está obedecendo uma ordem verbal, são 6 pontos. Se ele consegue localizar o dolor, vão ser 5 pontos. Se ele hace retirada e flexião, vão ser 4 pontos. Uma flexião anormal pode ser caracterizada por uma rigidez. 3 pontos. Uma extensão, uma rigidez. 2 pontos. Sem resposta, 1 ponto. E desde aí miramos o estado da paciência. Sirve para chegarmos a falarmos para, por exemplo, o personal da guardia. O paciente está com uma escala de Glasgow 12, está com uma escala 7. A partir daí já conseguimos saber mais ou menos como esse paciente vai estar. Depois de lá D, temos finalmente a letra E, que seria o exposure. Que seria lá exposição. Do paciente. Que seria exponer e evaluar toda a superfície do paciente e evitar a perda da temperatura. Depois de tudo isso, se hace que prevenimos a morte do paciente por uma hemorragia, alguma coisa que seja mais grave, nós vamos a um exame físico do sistema nervioso, que é dividido basicamente em um exame de
la motilidade, um exame de la sensibilidade, um exame de palavra e linguagem e, por último, o exame de los pares craneales. No exame de motilidade, vamos mirar a força e a motilidade, o tono muscular, o trofismo, os movimentos normais, a coordenação e a taxia, os reflejos que podem ser divididos em osteotendinosos e cutâneo-mucosos. Pero é importante recordar que isso depende do paciente, do grado de treinamento do paciente, do sexo, da idade. Depois, no exame de sensibilidade, miramos a sensibilidade dolorosa e táctil, térmica, a vibratória, que quase não se usa mais, a posicional, que a posicional se pode ser utilizada por la prova de Bromberg também. E depois temos os exames de los pares craneales. No olfatório, miramos se a parte olfatória do paciente foi agravado. Do segundo par, que é o nervio óptico, miramos a agudeza visual, os campos visuais. Depois, no terceiro par, que é o motor ocular comum, miramos como está a resposta do músculo recto superior, recto inferior, recto interno e oblíquo menor. O quarto, que é o patético, com relação ao oblíquo maior, e o 6, com o recto externo. E junto com isso, miramos a pupila com os reflejos fotomotor e o reflejo consensual e de acomodação. O fotomotor vai ser a resposta das pupilas e o consensual vai ser se ao estimular uma pupila, a outra pupila também vai ter a mesma resposta de la que foi estimulada. Depois temos o par 5, que vai ser o nervio trigêmino, com sua zona oftálmica, maxilar e mandibular, que é importante sabermos que ele é sensitivo e motor, a sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua e da cara, e a parte motora tem que ver com a parte da motilidade dos músculos masticadores. Para ser isso, pedimos que o paciente cierre a boca com força. Depois, ao 7, temos o nervio facial, que vai ser motor e sensitivo. Evaluamos a contração, a simetria da face. Pedimos para que ele haga várias faces diferentes para mirarmos a simetria e os músculos de eixo. Depois, principalmente, também temos o nervio vestibulo-coclear, que de aí temos que mirar haciendo provas auditivas e vibratórias, generalmente haciendo um pequeno roce com os dedos cerca del oído del paciente, sempre recordando de hacer em los dos. Depois temos que pensar sobre a parte del álcool e de las drogas, como a marihuana, a cocaína, o álcool em la APS. Sabemos que o alcoolismo pode generar problemas recorrentes associados em diferentes áreas, como a familiar, a educacional, a financeira, que vai estar associada à mortalidade, junto com violências, acidentes e alguns desordens psiquiátricos. Também se pode pensar em todas as partes de prevenção, tanto primária, secundária, terciária. A prevenção primária vai ser evitar o desenvolvimento do hábito de beber. A prevenção secundária já vai ser mais utilizada em usadores que mais pesados, ou seja, que já têm uma resistência mais grande, e a los malos usadores que buscam para enfrentar os problemas da vida, por exemplo, e a prevenção terciária, que vai ser reabilitar ou manter a abstinência dessas pessoas. Depois também
Sabemos un poco de la parte de la anatomía patológica, que es de lo que puede causar las intoxicaciones en el sistema digestivo, como gastritis, hemorragias superficiales, os efeitos no sistema nervoso, que sabemos que o álcool é um depressor do sistema nervoso que vai inibir o GABA e os canais de cálcio. Depois de isso, que seria uma intoxicação aguda, temos a intoxicação crônica, que pode interferir em o metabolismo de los glúcidos, de los lípidos, de las proteínas, e a partir daí você pode começar a generar esteatoses e outras coisas. E como é um vasodilatador, também vai generar modificações no aparato vascular, como efeito agudo, por exemplo, como eu já disse, um vasodilatador direto e depressor do tono muscular. Com isso, você pode generar uma cardiopatia dilatadora, de aí aumentando a pressão arterial. Com relação ao sistema nervioso, por exemplo, pode generar quadro de degeneração axial, de desimelianização segmentária, fazendo com que a pessoa se torne mais letárgica, com raciocínio mais lento. Com o sistema digestivo, você pode generar pancreatites, diarreia crônica, pancreatites, o hígado, que evoluciona de um hígado normal, hacia uma esteatose hepática, hasta uma esteatohepatitis, hasta uma cirrose. A temperatura corporal, a princípio se produz uma sensação de calor também, devido à vasodilatação, pero isso pode aumentar, generar uma grande sudoração, generando uma perda de calor também no aparato reprodutor. Efeitos crônicos podem ser diminuição da fertilidade, impotência sexual, e por aí vai. Há muitos efeitos do álcool, pero temos que saber os efeitos que ele pode fazer nas pessoas para sabermos como dissecar um dado problema, para começarmos a pensar o que passou, o que pode ter sido a causa. Foi uma faixa mecânica? Foi por la ingesta de drogas? Foi porque o motorista dormiu? O que passou? Porque de aí também podemos ter uma noção, descartar algumas coisas com relação ao tratamento desse paciente. Gracias.